Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Faz Conecta, conectando empreendedores e gerando soluções. E o nosso programa tem como objetivo conectar empreendedores que estão fazendo acontecer em sua área de atuação. No programa anterior entrevistamos nossa querida amiga e empreendedora de sucesso, Leandra Bise, e ela deixou uma discussão muito interessante sobre como fazer o nosso cliente perceber a percepção de valor agregado no nosso serviço e produtos e não somente o preço. E para responder esta questão, eu estou muito feliz de receber uma jovem empreendedora de sucesso, talentosa e que já está fazendo muito sucesso, inclusive em São Paulo, Érica Vigiano. Muito obrigado por fazer parte do nosso projeto, seja bem-vinda, é uma satisfação ter aqui conosco. Muito obrigada pelo convite, primeiramente, Jake. Obrigada pelos elogios, também pela oportunidade de estar falando um pouco sobre o meu trabalho. Érica, como começou essa história muito legal, empreendedora, e por que o mercado da moda? Então, inicialmente, a minha marca começou com uma brincadeira. Eu tinha um blog de moda quando eu tinha dos meus 17 para os meus 18 anos, em 2010. E comecei a confeccionar algumas peças nesse blog, comecei a montar os meus looks do dia, da época, e acabou por popularizar mais a minha marca em Belém. As pessoas passaram a me procurar, perguntando se eu vendia aqueles looks que eu confeccionava, sendo que eu ainda não tinha iniciado faculdade nem nada. Aí eu fui para o primeiro semestre de moda e daí partiu a minha marca mesmo. Eu profissionalizei tudo mais, então foi dessa forma que deu uma iniciada, né? E eu escolhi a moda, assim, porque é algo que eu sempre me identifiquei desde muito nova, que eu aprendi com a minha mãe e tal, com revista, etc. Algo que eu sempre me identifiquei, que eu gostei muito. Mas não só isso, né? Porque eu vi oportunidade em Belém a partir do momento que eu não vi competitividade aqui. E eu queria entrar nesse ramo com alguma inovação, né, para trazer a moda para Belém em si, assim, para inovar mesmo. Perfeito. Érica, se falando em moda, a palavra inovação tem estado cada vez mais frequente no vocabulário corporativo, né? E inovação está atrelado com criatividade. Sim. E criatividade é o que precisa ter bastante no mercado que você atua. Como você lida com esse fator na sua empresa? Então, eu acho assim que criatividade e inovação são dois fatores que precisam andar juntos dentro da moda, sabe? Uma pessoa, para ter criatividade, para trabalhar com o que eu trabalho, não pode ficar estagnada num lugar, não tem como pensar em algo novo, sabe? Sem estudar, sem ler, sem viver. É muito importante, né, dentro da minha área. Mas sem ação, sem inovar com ação, não tem como. Perfeito. E este mercado está em plena ação no Brasil. Enquanto muitos setores estão em crise, o mercado da moda é um dos que mais cresce no nosso país. Inclusive, em 2014, teve um faturamento da ordem de 55 bilhões, um setor que representa 5% do PIB brasileiro, e você tem que estar literalmente antenada em todas as tendências, né, do setor. Como é que é o trabalho de criar uma peça acompanhando as tendências da moda, mas ao mesmo tempo não deixando perder a criatividade e o DNA da marca Érica Vigiano? Como é que se concilia esses dois fatores? A partir do momento que eu trago uma tendência, eu consigo desenvolver uma coleção. Mas ao mesmo tempo que eu consigo desenvolver essa coleção junto com essas tendências, o que eu faço? Eu filtro o que mais parece com a minha marca, o que mais tem a ver com o meu público-alvo e o que mais tem a ver também com o meu perfil mesmo, com o meu pessoal, sabe? Porque eu acho assim, quando uma pessoa se interessa por uma peça minha, ela acaba se interessando pela minha identidade, porque sempre que eu faço uma peça, sempre não, mas a maioria das vezes que eu crio uma peça, eu sempre penso, eu usaria mesmo essa peça? Se eu passasse na frente
de uma vitrine, eu compraria, me chamaria atenção. Então eu sempre tenho esse raciocínio, mesmo unindo com tendência, para confeccionar uma coleção. Até porque a minha marca, eu não foco muito nisso. Perfeito. Érica, é perceptível o amor, a paixão que você tem com a sua profissão, mas não só de criação, de desenhos, de estações se mantém no mercado, aliás, uma empresa no seu segmento. Você precisa de planejamento estratégico, precisa de gestão e precisa olhar o futuro, né, e se planejar para o que vem por aí. O que podemos esperar da Érica Vigiano Store para os próximos anos? Eu sei que não é só o mercado da moda, tem algumas outras linhas, né, de produtos que você também tem atuação. Conta um pouquinho pra gente. O que eu já tenho feito, né, é criado uma linha de cama, mesa e banho, que vai ser da minha marca, vai ter a identidade da minha marca, os tons sóbrios que a gente sempre trabalha, o diferencial em modelagem mesmo, até em toalha de lavabo, sabe, com design diferenciado, com alguma matéria que eu crie para isso. Também trabalhamos com sabonetes líquidos, água de passar, tudo também personalizado, com o meu próprio cheirinho e tal, com a fórmula que eu mesma fiz para a minha marca. E, inicialmente, assim, o que eu quero mesmo é distribuir para várias multimarcas que tenham o perfil da minha marca e também trabalhem com o meu público-alvo. Interessante é que logo em breve você vai começar a lidar cada vez mais com outros fatores do negócio, logística, sim, né? Fornecedores, clientes, distribuidores, né? Já trabalho com fornecedor, acho super importante também a organização que eles te proporcionam para a criação, para a própria organização da sua marca e de tudo isso. Se a gente não tiver bons fornecedores, nós não temos um bom resultado também na parte criativa, né? Na confecção, na hora de criar uma coleção. Então, eu acho muito importante também. Você tem que ter bons parceiros, né? Sim, de fornecedor a distribuidor. Exatamente. E avaliar, né? Avaliar sempre como é que está o desempenho. Porque, afinal, aquilo que você não mensura, você não gerencia. Então, essa é uma dica importante para todos nós, empreendedores, que temos que lidar com a gestão dos nossos negócios. Érica, para quem nos assiste e gostaria de atuar nesse segmento, quais seriam as dicas que você deixaria? Então, eu acho que para trabalhar no ramo da moda, primeiramente a gente tem que ter muito conhecimento, a gente tem que ter muito estudo na área, sabe? Tem que ter muito embasamento no que a gente fizer, no que a gente for pesquisar, no que a gente for criar. E, além de tudo, ter organização. Eu acho que se a gente não tiver organização, não só em moda, mas nenhum negócio prospera, né, de uma boa forma e segue encaminhando bem. Perfeito. E chegou o momento que, particularmente, é um dos momentos que eu mais gosto do nosso programa, que é o DIC Conecta. E nós vamos agora ouvir a Érica Vigiano respondendo a questão deixada pela Leandra Bise sobre como fazer o nosso cliente perceber o valor dos nossos produtos ou serviços e não somente enxergar o preço. Érica, o que você tem a nos dizer a respeito? Então, eu acho assim que essa questão de preço e valor é o seguinte: o preço é o que o consumidor paga e o valor é o que nós levamos para casa. Na hora que o consumidor for analisar, ele tem que não só visualizar a quantia que ele está dando no produto, e eu acho que ele precisa valorizar num todo, tudo que agrega nesse produto para você levar para casa. Além do mais, eu queria falar sobre essa questão de valores também, e deixar claro assim, que a parte que nós, estilistas que trabalhamos com moda, né, na área da moda, nós costumamos não só vender um produto. Eu me importo em saber se as minhas clientes estão satisfeitas com o meu produto, claro, mas também se elas têm alguma dúvida. Eu, como estilista, consigo dar uma assessoria. Eu vendo não só um produto, eu vendo a minha assessoria, eu vendo o conhecimento que eu tenho dentro da minha área, e eu acho isso muito importante até mesmo para identificar como um valor,
entendeu? Perfeito. Não como um preço. Eu estou vendendo o meu produto como um valor. Eu estou valorizando aquilo que os meus clientes querem. Eu não estou vendendo só o meu vestido, eu estou vendendo a produção inteira delas, até porque elas são as minhas manequins, elas acabam sendo a minha vitrine. Elas conseguem ir para a festa mais segura, elas conseguem fazer a produção tendo certeza que elas estão bem vestidas, que aquilo está adequado para o evento. Então, eu acho que não é só o valor da peça em si, sabe? A quantia, quer dizer, do valor em si. É a valorização do trabalho todo que eu vendo, né, para os meus clientes. E principalmente a humanização no atendimento, não só o valor da peça, né, mas todo o cuidado, toda a atenção que você dá para aquele cliente. Nós temos realizado muitos treinamentos de atendimento e temos direcionado os colaboradores dos clientes ao propósito daquele negócio, ao propósito daquele produto, para poder passar essa percepção de valor para os clientes. É interessante o empresário passar essa percepção de propósito para o seu colaborador, para que ele consiga passar isso para o cliente. Caso contrário, fica muito difícil você agregar valor e aí sim o cliente só vai perceber o preço e em algumas vezes vai achar caro. Exatamente. Porque não foi bem recebido, sim. Enfim. Bom, vamos aproveitar então e pedir para a Érica deixar a sua questão, problema ou sua discussão para que o nosso próximo entrevistado ou entrevistada responder para você. Então, Dick, a minha pergunta para o seu próximo convidado é: qual a principal característica que um empresário de sucesso tem que ter e por quê? Perfeito. Uma pergunta muito boa, realmente, particularmente estou ansioso para ouvir o nosso próximo convidado e certamente nós vamos ter uma resposta à altura para você. Pode esperar. Tô curiosa também. Érica, muito obrigado mais uma vez de ter aceitado o nosso convite. Foi para mim muito bom, muito interessante conhecer um pouquinho mais da sua história. Até nos bastidores do programa, né? Todo o desafio que você tem pela frente, eu tenho certeza que você vai alcançar cada vez mais sucesso, porque é o que combina com você. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre moda aqui em Belém, né? Explicando um pouco como é que funciona o meu trabalho, também é muito importante para mim. Eu adorei o convite, muito obrigada. Legal, muito obrigado. E para você que nos acompanhou até agora, também muito obrigado. Esse programa é feito para vocês, espero que vocês tenham gostado. E em breve voltaremos com mais uma edição do Faz Conecta, conectando empreendedores, gerando soluções. Um abraço em todos e até a próxima. Tchau.